Olá, professores e professoras. Meu nome é Maurício, sou professor especialista em currículo na área de tecnologia e inovação. Sejam todos bem-vindos. A gente vai mostrar para vocês hoje um tutorial sobre a ferramenta WordWall. WordWall é uma ferramenta para a criação de jogos. Então, estou numa área de busca aqui do meu navegador Google e vou digitar aqui na barra de pesquisa WordWall. Esse primeiro link aqui, crie lições melhores mais rapidamente, tá? Lembrando que eu estou logado com a minha conta institucional do Google, a mesma que nós utilizamos nas atividades do Jamboard. Então eu recomendo que o acesso pelo WordWall também seja feito pela conta institucional do Google. Vou acessar o site aqui e vou clicar no botão inscrever-se. Está me dando uma mensagem aqui de atualização, né? A gente vai clicar aqui, mas no caso de vocês, vocês já podem entrar direto na opção Sig with Google, que é o acesso com a conta do Google. Ele mostra aqui para mim as opções para conta, né? Para utilizar a conta, porque eu estou numa conta gratuita, né? Onde eu tenho a opção de trabalhar com 18 atividades interativas. Depois eu vou mostrar para vocês o que são essas atividades. Eu não consigo imprimir nenhum tipo de documento e eu posso criar até 5 recursos. Se eu quiser trabalhar com opções diferentes, existem os planos padrão, né, que é R$ 18 por mês, e o plano Pro, que é R$ 27 por mês. A gente vai trabalhar com a conta gratuita, o plano gratuito, esse plano básico. Vou só conferir aqui o idioma e localização, né? Ele está em inglês aqui, eu vou trabalhar com o português. Tá? Nas minhas atividades, eu tenho atividades que já foram criadas, depois a gente vai mostrar um pouquinho essas atividades para vocês e como que a gente cria essas atividades. Se eu clicar aqui no botão criar atividade, ele vai me oferecer algumas informações importantes, principalmente as atividades que são interativas. O que são essas atividades interativas? São as atividades que eu posso estar utilizando na minha conta gratuita, na minha conta básica. Tá? Então, até 5 atividades eu posso estar escolhendo qualquer uma dessas que vocês estão vendo aqui. Estourar balões, avião, verdadeiro ou falso, roda aleatória. Então, vai depender daquilo que a gente tem nos cadernos e eu coincidir com a atividade que eu quero estar utilizando, certo? Até 5 atividades. Os modelos profissionais é só se eu fizer a atualização da conta, ou seja, fazer o pagamento aí e a alteração do plano gratuito. Né? No nosso caso, nós vamos mostrar para vocês atividades que são do plano básico, ou seja, atividades gratuitas. Então, vou voltar nas atividades que eu já criei, né? E vou mostrar essa atividade para vocês aqui, que é a atividade de estoura balões. Tá? Ela tem um nome, né, que foi definido, e uma instrução. Estoure os balões para soltar cada palavra-chave dentro de sua definição correspondente. Essa atividade ela foi criada em níveis. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, esses níveis que eu criei. Existem aqui opções que eu posso estar alterando em relação à fonte, né? Se eu quero trabalhar com outro tipo de fonte. Ele me dá algumas opções aqui nessa parte de baixo, né? Opções de tempo, né? De cronômetro, de velocidade, né? Até 20 níveis eu posso estar criando e algumas opções que eu posso marcar ou não, tá? Isso ele já veio pronto, eu não mexi, eu não fiz nenhum tipo de alteração nisso. Vou clicar no botão aqui para vocês verem como que é a atividade funcionando, tá? Então, nível 1, como que ela funciona? Ela tem um tempo aqui em cima, né, de 1 minuto, e a pontuação do aluno. Então, nível 1 é apenas um animal e o estudante vai ter que acertar, né? E eu tenho 2 animais que estão passando nos balões. Como que ele vai estourar o balão? Através do clique do mouse, tá? Então, clicou, errei, né? Que é o bicho preguiça, no caso aqui é o gorila, né? Tá?
Então, completou o nível, ele atualizou, vai dar ao final uma pontuação, né? E vai para o nível 2, ok? Aqui acrescentou um outro animal aqui no balão, tá? E 2 animais nos vagões, tá? Mesma coisa, guepardo, né? E aqui a girafa, certo? Foi pulando. E assim sucessivamente, né? Pontuação. Eu vou dar um interromper aqui para mostrar como é que eu criei a atividade. Então, eu cliquei lá no botão editar conteúdo, né? Ele vai abrir essa opção aqui para mim, certo? Lembrando que toda alteração que eu faço, ela já fica salva na nuvem. Então, o título da atividade, tá? Isso é definido pelo professor, né? Definir a atividade aí como estoura balões. Existe uma instrução que já vem marcada pela plataforma, estoure os balões para soltar cada palavra-chave dentro de sua definição correspondente. Essa instrução ela é opcional. Eu sugiro não alterar essa opção, né? Porque o nível de caracteres dessa opção ele é pequeno. Então, eu acabo não alterando. Aqui nós vamos trabalhar com duas colunas, né? Coluna de palavra-chave. Estes penduram nos balões. E a coluna de definição. Estes aparecem no trem. No caso do vagão, aqui é o que vai aparecer, no caso, bicho preguiça, guepardo, gorila, são as opções que vão aparecer penduradas nos balões. E as figuras, né, que a gente colocou aqui, elas vão aparecer no vagão do trem. Como que eu faço para adicionar um outro item, né? Então eu tenho as opções aqui, ó, de duplicar, tá? Eu dupliquei aqui uma outra, né, o nível 7. Esse aqui são os níveis, né? Então essa atividade, até então, ela tem 7 níveis, tá? E tem a opção aqui de excluir, né? Nós vamos adicionar um outro item por aqui, ó, adicionar um item. Então eu tenho um mínimo, ele está marcando aqui embaixo, ó, um mínimo de 5 e um máximo de 10 itens. A gente deixa como sugestão, né, trabalhar com itens menores, né, para facilitar aí a jogabilidade do aluno até que ele entenda como realmente funciona o jogo. Eu vou adicionar um outro item, né? Como é que eu faço aqui? Então eu vou adicionar um outro animal, né? Por exemplo, o camelo. Tá? É só um exemplo, tá, gente? Lembrando que essa atividade ela foi baseada com as opções do caderno, tá? Mas aqui nesse exemplo a gente vai buscar uma palavra aleatória. Então eu cliquei aqui, né? E vou adicionar a imagem, tá? Vou voltar um pouquinho. Ó, a partir do momento que eu cliquei aqui em adicionar imagem, né? Ele vai abrir essa janela de busca, vai buscar pelo navegador, tá? No caso aqui ele está buscando pelo Bing, né? Procura de imagens. Então eu vou digitar aqui o que eu quero que seja procurado, né? O tamanho, existe aí basicamente 3 opções de tamanho: pequeno, médio e grande. Para essa atividade, no caso aí do estouro balões, eu sugiro utilizar o tamanho médio para ela ficar enquadrada de uma forma visual, né, que seja fácil a visualização para o estudante, né? Então vou trabalhar com a opção de tamanho médio e vou fazer a busca. Ele vai trazer as opções aqui, né? Eu vou escolher uma imagem, tá? Por exemplo, essa imagem aqui, e automaticamente ele já jogou para cá, tá? Basicamente é só isso que eu vou fazer nessa atividade para construir o jogo propriamente dito. Aquele cenário que vocês visualizam do trem, das montanhas, né, do cacto, ele é criado pela plataforma como um todo. Né? A única coisa que eu vou fazer é aquilo que eu falei, vou inserir o título da atividade, a instrução, que no caso eu não mexo, e os dados para estar criando essa atividade. Ok? Eu vou excluir aqui, porque eu não vou adicionar mais um item na atividade que eu tenho, né? Mas para você ter uma ideia mesmo como é que eu criei. No caso aqui, a edição que eu fiz, né? Tá? Concluído, eu vou salvar a atividade. Vou voltar lá nas minhas atividades e vou mostrar para vocês uma atividade
que é essa aqui do trava-línguas, que basicamente é uma atividade de complete, tá? Uma atividade também que foi tirado dos cadernos do primeiro e segundo ano. É uma atividade de conclusão em que você arrasta e solta palavras em espaços em branco dentro de um texto. Então, vou clicar aqui no começar para vocês terem uma ideia, né? Então, a atividade, ela adicionou espaços para o aluno estar completando. Lembrando que aqui eu tenho dois níveis, né? Nível 1 e nível 2. Tá? Corre-se um tempo aqui em cima e o aluno vai fazer o quê? Ele vai pegar a palavra que ele acha aqui para completar o espaço e vai arrastar. Eu vou fazer aqui a opção aleatória só para vocês verem, né? Tá? Então é só clicar e arrastar para os espaços em branco, ok? A partir do momento que eu terminei, eu vou enviar as respostas e o sistema vai corrigir, né? Você tem apenas uma palavra aleatoriamente. E depois ele já joga para o outro nível, no caso nível 2, né? Mesma coisa, né? Vou arrastar aqui os itens, tá? E vou enviar a resposta. Ele vai corrigir, né? No caso aqui não acertei nenhuma, tá? Mas para vocês entenderem como é que foi feito isso daí. Ao final, ele vai dar a pontuação do aluno, né? No caso desse aluno que estaria jogando, né? E se ele quiser, ele vai exibir as respostas, tá? Para o aluno saber o que está correto ou não, né? E se ele quiser, ele pode adicionar o nome dele aqui na tabela de classificação, ok? Digita o nome, dá um Enter aqui, né? Conforme eu tiver mais alunos jogando, depois a gente vai mostrar como é que a gente faz o compartilhamento para se jogar online, tá? Vai aparecendo aqui os outros jogadores. Como que eu criei essa atividade do Trava-Línguas? Então eu vou novamente aqui no botão editar conteúdo para mostrar para vocês como é que eu criei essa atividade, tá? O texto ele foi digitado nesse espaço que vocês estão vendo aqui, nessa caixa, né? Que vocês estão vendo, e eu adicionei as palavras que eu quero que vão aparecer nos espaços. Então eu vou duplicar uma atividade aqui e só para mostrar para vocês, né? Dupliquei a atividade, ele criou a atividade de cima aqui embaixo, né? Então esse aqui é o meu nível 1, nível 2 e o nível 3. Eu vou apagar as palavras ausentes aqui, ó, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi o texto que eu digitei, que eu tirei do caderno, tá? E qual que é a palavra, quais palavras eu quero que vão aparecer nos espaços, né? Então, eu vou vir aqui e vou só dar um duplo clique na palavra. Ele automaticamente vai jogar aqui embaixo, palavra ausente, e vai fazer um enquadramento em azul aqui, que é a parte do espaço, certo? É basicamente só isso, gente, né? A atividade já está criada, né? Eu posso criar no mínimo uma atividade e no máximo até 100. Fácil, né? Acho que não tem dificuldade para criar. É justamente aquilo que a gente já comentou na orientação do dia 10, 11 e 12 que nós realizamos na Escola Francisco Pereira, né? Casar a atividade do Wall com as opções que eu tenho nos cadernos. Tá? Então, eu vou excluir aqui a atividade, né? Vou deixar as duas mesmo, para não mexer na atividade que eu já criei. Certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Como é que eu faço para compartilhar isso aqui para o meu aluno jogar? Então, eu posso levar o estudante, melhor dizendo, né, para a sala de informática, né, com a ajuda do Proatec. Eu já vou deixar o espaço da sala de informática já com as máquinas ligadas e eu vou ter um link compartilhado do jogo que eu criei, certo? Então eu vou compartilhar aqui, né? Ele vai me gerar um link, tá, da atividade. Eu posso compartilhar esse link nessas redes sociais ou no próprio Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, tá? Eu posso gerar um QR Code desse meu código, tá? Copiar e colar no grupo
do WhatsApp, né, para passar para os meus alunos, né, ou posso simplesmente compartilhar copiando o link como a gente fez no Odiol. Então, vou copiar aqui o link, vou abrir um documento de texto, no caso o bloco de notas, tá? E vou colar dentro desse bloco de notas. É esse link que vocês estão vendo aqui que a gente vai passar para os estudantes dentro da sala de informática para ele poder executar o jogo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vou copiar, vou abrir uma outra janela e vamos mostrar o jogo aqui para vocês visualizarem. Então, está aqui o jogo, né, do compartilhamento que a gente fez. Certo, gente? Bacana, né? Vou fechar, vou voltar lá nas minhas atividades, né? E vou mostrar aqui, para finalizar, a atividade do jogo da memória, né? Que é o jogo de rimas que a gente encontra nos cadernos. Tá? Então, o jogo da memória foi baseado no jogo de rimas. Toque em cada par de peças de cada vez para revelar se elas combinam. Então, vou mostrar como eu fiz nas outras, como que é o jogo, né? Então, aqui ele vai ter as cartas, ele vai embaralhar, como se fosse o jogo da memória, né, gente? Não tem muito segredo, né? Encontre os pares. Tem um tempo aqui, né, que vai estar correndo. Então, eu vou clicar, né, baseado em rima, o que rima com pente, né? Então, o aluno vai ter que estar abrindo as opções, né, dos cards aqui, né? Balança, bandeira, ovelha, balança, vela. E aí a gente vai jogando, né, até achar a palavra correspondente, né? Panela e vela, né? Acertamos um par. Né? E aí ele vai tirando da atividade, assim sucessivamente até encontrar os pares, né? Vamos abrir mais um aqui para vocês visualizarem como que é, né? Troféu. Onde é que está o outro par? Ovelha. Vou abrindo os pares iguais, né? Gato. Aqui eu já não abri. Não, já abri cadeira, né? O gato e o rato, né? Ok? Como que eu criei essa atividade? Né? Vou novamente editar conteúdo. O título da atividade é o jogo da memória, né? Através de rimas, pares de rimas, né? A instrução, já falei que eu não mexo nessa parte, tá? É o que vem pelo sistema. Eu estou utilizando opções de pares de itens diferentes, né? Que é o que está contemplando lá nos cadernos, né? Posso trabalhar com pares de itens idênticos. Não é o caso aqui, né? Então, como que eu criei aqui? Aqui são os níveis, né? Eu tenho 10 níveis, no caso para essa atividade. É um máximo de 3 níveis, desculpe, um máximo de 3 níveis no mínimo, né? 20 níveis no máximo e 3 níveis no mínimo, tá? E aí eu vou adicionando a palavra juntamente com aquilo que ela rima, né? Então eu vou excluir aqui o troféu, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Troféu e chapéu. Então vou excluir e vou adicionar de novo o par, né? Vou procurar a imagem aqui, né? Troféu, né? Posso trabalhar com o tamanho médio também, tá? Vou escolher a atividade, ele vai jogar para cá e aqui eu vou digitar troféu, né? Troféu rima com chapéu, é o que está na atividade, né? Dos cadernos. Digitei aqui, pesquisar, né? Escolho o chapéu e digito aqui, né? É só isso que eu fiz para montar a atividade, ok? Dou um concluído e a atividade vai estar salva para eu estar
jogando com os meus alunos. Ok, professores e professoras, nós deixamos mais um tutorial, o tutorial de hoje sobre a plataforma WordWall. Caso tenha algumas dúvidas ou possíveis sugestões de jogos, de atividades, nos procurem na diretoria de ensino. Estamos lá para estar ajudando e auxiliando, apoiando vocês na construção de atividades gamificadas através da plataforma WordWall. Um grande abraço a todos e até mais.